A Ilha do Dr. Moreau H.G. Wells, capítulo 16, como o povo bicho descobriu o gosto de sangue. No entanto, a minha inexperiência como escritor está me traindo e estou perdendo o fio da meada da minha história. Depois que tomei café da manhã com Montgomery, ele me levou ao outro lado da ilha para ver a fumarola e a fonte de água quente, em cujas águas escaldantes eu enfiara o pé no dia anterior. Ambos levávamos chicotes e revólveres carregados. Enquanto atravessávamos um trecho de selva, captamos o som do guincho de um coelho. Detivemos o passo e ficamos à escuta. Porém, não ouvimos mais nada. Logo seguimos nosso caminho e nos esquecemos do incidente. Montgomery chamou minha atenção para certos animaizinhos que saltitavam pela vegetação rasteira. Ele me contou que eram criaturas feitas a partir das crias do povo bicho, que Moreau inventara imaginando que pudessem ser usadas como fonte de carne. Mas um hábito parecido com os dos coelhos de devorar os filhotes inviabilizou o seu plano. Eu já tinha visto algumas daquelas criaturas, uma vez durante minha fuga noturna do homem-leopardo e outra quando fui perseguido por Moreau no dia anterior. Por puro acaso, uma delas, para fugir de nós, pulou no buraco aberto por uma árvore arrancada pelo vento. Antes que pudesse sair, nós conseguimos pegá-la. A criatura sibilava como um gato, arranhava, esperneava vigorosamente com as patas traseiras e fez uma tentativa de morder, mas seus dentes eram frágeis e provocavam no máximo uma pontada indolor. Aos meus olhos pareceu uma criaturinha graciosa e, como Montgomery afirmou que elas não destruíam os gramados cavando túneis e tinham hábitos higiênicos, imaginei que poderiam ser boas substitutas para os coelhos comuns nos parques ingleses. Vimos também em nosso caminho o tronco de uma árvore marcado com arranhões profundos e compridos. Montgomery chamou minha atenção para esse fato. Não arranhar a casca das árvores. Essa é a lei, ele disse. Pelo jeito, alguns não estão preocupados com isso. Foi depois disso, acho, que encontramos o Sátiro e o Homem-Símio. O Sátiro era uma releitura das histórias clássicas por Moreau, com sua expressão ovina, como os hebraicos mais típicos, sua voz balida e áspera e suas extremidades inferiores satânicas. Estava mordendo uma fruta com múltiplas sementes quando passou por nós. Ambos cumprimentaram Montgomery. Saudações, eles disseram, ao outro com o chicote. Existe um terceiro com chicote agora, disse Montgomery, então é melhor ficarem atentos. Ele não foi feito? Questionou o homem-símio. Ele disse que foi feito. O sátiro me encarou com curiosidade. O terceiro com o chicote, o que anda para dentro do mar, tem um rosto fino e branco. Ele também tem um chicote fino e comprido, rebateu Montgomery. Ontem ele sangrou e chorou, disse o sátiro. Você nunca sangra nem chora. O mestre não sangra nem chora. Seu Ollendorfiano miserável, retrucou Montgomery. Você é que vai sangrar e chorar se não tomar cuidado. Ele tem 5 dedos. Ele é homem de 5 dedos, de 5 como eu, falou o homem-símio. Vamos, Prendick, chamou Montgomery, me pegando pelo braço. E eu me afastei junto com ele. O sátiro e o homem-símio continuaram nos observando, fazendo comentários um para o outro. Ele não fala nada, disse o sátiro. Homens têm vozes. Ontem ele me perguntou de coisas de comer, contou o homem-símio. Ele não sabia. Em seguida, começaram a trocar palavras inaudíveis e ouvi o sátiro dar risada. Estávamos no caminho de volta quando vimos o coelho morto. O corpo vermelho do animalzinho abatido estava destroçado, com muitas das costelas fraturadas e a espinha inquestionavelmente partida a dentadas. Montgomery parou ao ver isso. Deus do céu! Ele exclamou, agachando-se e pegando algumas vértebras quebradas para examinar mais de perto. Deus do céu, ele repetiu, o que significa isso? Algum carnívoro de vocês resolveu relembrar os velhos hábitos? Falei depois de uma pausa. Essa coluna vertebral foi arrebentada a dentadas.
Ele continuou só observando, com o rosto pálido e os lábios franzidos. Não estou gostando disso, ele comentou em voz baixa. Eu vi uma coisa parecida no meu primeiro dia aqui, contei. Não me diga o que era. Um coelho com a cabeça arrancada. No dia em que você chegou? No dia em que eu cheguei, no mato baixo atrás do cercado, naquela tarde em que saí. A cabeça estava totalmente separada do corpo. Ele soltou um assobio baixinho. E tem mais, acho que sei qual dos seus brutos fez isso. É só uma suspeita, sabe? Antes de encontrar o coelho, vi um dos seus monstros bebendo no riacho. Sugando ao beber? Sim, não sugar ao beber. Essa é a lei. Então, vários brutos ignoram a lei quando o morro não está por perto, é? Foi o bruto que me perseguiu. Claro, disse Montgomery, é assim que funciona com os carnívoros. Depois da caçada, sentem sede. É o gosto do sangue, sabe? Como ele era? Você o reconheceria? Ele olhou ao redor, ficando de pé ao lado dos restos mortais do coelho, vasculhando as sombras e as folhagens, os esconderijos e as armadilhas da floresta que nos cercava. O gosto do sangue, ele repetiu. Montgomery sacou o revólver, verificou a munição e substituiu alguns cartuchos. Ele começou a franzir o lábio. Acho que reconheceria o Brutus, sim. Eu o acertei de jeito. Deve estar com um belo galo na testa. Mas nós precisamos provar que ele matou o coelho, argumentou Montgomery. Estou arrependido de ter trazido esses bichos para cá. Eu queria seguir em frente, mas ele continuou parado, refletindo junto ao corpo do coelho mutilado. Acabei me distanciando do local onde estava o animal caçado. Vamos, chamei. Ele despertou do transe e veio andando na minha direção. A questão, falou quase em um sussurro, é que eles todos deveriam ter uma ideia fixa contra comer qualquer coisa que se mova pela terra. Se algum bruto por acaso tiver experimentado sangue... Continuamos andando em silêncio por um tempo. Não sei o que pode ter acontecido, ele disse para si mesmo. Então, depois de uma pausa, voltou a falar. Eu fiz uma tolice outro dia. Aquele meu ajudante, eu ensinei a ele como limpar e cozinhar coelho. Que estranho. Eu o vi lambendo os dedos. Nunca tinha parado para pensar nisso. E, em seguida, precisamos pôr um fim nisso. Preciso falar com o Morro. Ele não conseguia pensar em outra coisa durante todo o caminho para casa. Morro levou a questão ainda mais a sério que Montgomery, e nem preciso dizer que também fui contaminado por sua evidente preocupação. Precisamos aplicar uma punição exemplar, disse Morro. Não tenho a menor dúvida de que o pecador é o homem-leopardo. Mas como provar isso? Seria melhor que você tivesse conseguido controlar esse seu gosto por carne, Montgomery, e desistido de introduzir essas extravagâncias por aqui. Isso pode nos causar um belo de um problema. Eu fui um idiota, admitiu Montgomery, mas agora já está feito, e você disse que eu poderia trazê-los. Precisamos resolver isso imediatamente, disse Morro. Acredito que, se acontecer alguma coisa, Emling vai saber se defender, não? Não estou certo com relação a Emling, respondeu Montgomery. Pensei que o conhecesse melhor. No cair da tarde, Morro, Montgomery, eu e Emling atravessamos a ilha para ir até as cabanas na ravina. Estávamos os três armados. Emling carregava uma machadinha usada para cortar lenha e alguns rolos de arame. Morro levava um enorme chifre de touro sobre o ombro. Você vai testemunhar uma reunião do povo bicho, explicou Montgomery. É uma bela visão. Morro não disse uma palavra durante o trajeto, mas seu rosto emoldurado pelos cabelos brancos exalava seriedade. Cruzamos a ravina atravessada pelo córrego de água fumegante e seguimos o caminho serpenteante em meio aos juncos até chegarmos à clareira coberta pelo pó amarelado que acredito ser enxofre. Por cima de uma encosta de vegetação rasteira, o mar exibia seu brilho. Chegamos a uma espécie de anfiteatro natural, onde nós quatro detivemos o passo. Então, Morro soprou o berrante e quebrou o silêncio da tarde tropical. O homem devia ter pulmões poderosos. O som estridente ecoou longe, com uma intensidade incômoda aos ouvidos.
Ah, disse Morro, colocando o instrumento curvado de volta no ombro. Imediatamente houve uma movimentação nos juncos amarelados e o som de vozes se espalhou pela mata verdejante ao redor do terreno alagado para o qual eu fugira no dia anterior. Então, de 3 ou 4 pontos da extremidade do terreno sulfuroso, apareceram as formas grotescas do povo bicho, andando com passos apressados em nossa direção. Não consegui evitar uma sensação de pavor ao ver o primeiro e depois os demais saindo das árvores e dos juncos, vindo até nós com seu andar cambaleante sobre o chão quente e poeirento. Morro e Montgomery, porém, pareciam tranquilos, e eu me mantive firme ao lado deles. O primeiro a chegar foi o sátiro, estranhamente irreal, apesar de projetar uma sombra visível, levantando poeira do chão com os cascos. Atrás dele vinha uma monstruosidade, uma mistura de cavalo e rinoceronte, que mastigava capim enquanto caminhava. Então apareceram a mulher suína e 2 mulheres lobas. Em seguida veio a bruxa raposa ursa, com seus olhos vermelhos e seu rosto pontudo, e depois os demais, todos apressados e ansiosos. À medida que apareciam, eles olhavam para Morro e começavam a recitar, sem dar muita atenção uns aos outros, fragmentos da segunda parte da litania da lei. A mão que fere é dele, a mão que cura é dele, e assim por diante. Assim que chegaram a uma distância de mais ou menos 30 metros, agachando-se sobre os joelhos e cotovelos, começaram a jogar a areia branca sobre a cabeça. Imagine a cena, se puder. 3 homens vestidos de azul, com um ajudante deformado de rosto negro, de pé sobre uma grande clareira de poeira amarelada sob o sol em um dia de céu claro, cercados por um círculo de monstruosidades gesticulando agachadas. Algumas quase humanas, a não ser pelas expressões e pelos gestos. Outras parecendo aleijões. Outras tão estranhamente disformes que não se pareciam com nada a não ser habitantes de sonhos exóticos. Mais adiante, um campo de juncos de um lado e um denso aglomerado de palmeiras do outro, que nos separavam da ravina com as cabanas, e mais ao norte, o horizonte difuso do Oceano Pacífico. 62, 63, contou Morro. Faltam 4. Não estou vendo o homem-leopardo, falei. Morro tocou o berrante outra vez, e os demais membros do povo bicho começaram a rastejar e rolar na poeira. Então, saindo dos juncos e agachando-se até perto do chão, tentando se juntar aos que atiravam areia sobre si mesmos às costas de Morro, apareceu o homem-leopardo. Vi que sua testa estava ferida. O último membro do povo bicho a chegar foi o homem-símio. Os outros animais, esbaforidos e cansados pela correria, lançaram para ele olhares furiosos. Parem, disse Morro com sua voz alta e firme, e o povo bicho interrompeu a recitação e o ritual de idolatria. Onde está o ditador da lei? Perguntou Morro, e o monstro cinzento e peludo baixou a cabeça até o chão. Digam as palavras, ordenou Morro, e todos se ajoelharam, oscilando de um lado para o outro, levantando o pó de enxofre do chão com as mãos. Primeiro com a direita e depois com a esquerda, mais uma vez entoando sua estranha litania. Quando chegaram à parte que dizia não comer carne nem peixe, essa é a lei, Morro ergueu a mão branca e magra. Parem! Ele gritou, e o silêncio foi imediato. Acho que todos sabiam e temiam o que estava por vir. Olhei para seus estranhos rostos. Quando vi as caretas em suas expressões e o medo estampado em seus olhos reluzentes, fiquei surpreso por acreditar que poderiam ser homens. A lei foi desrespeitada, disse Morro. Ninguém escapa, falou a criatura sem rosto de pelos cinzentos. Ninguém escapa, repetiu o círculo de membros ajoelhados do povo bicho. Quem foi? Gritou Morro olhando para o rosto deles, estalando o chicote. Tive a impressão de que o suíno hiena parecia abatido, assim como o homem-leopardo. Morro encarou as suas criaturas, que se encolhiam diante dele e da memória de uma tortura infinita.
Quem foi? Repetiu Morro com uma voz trovejante. Maligno é aquele que desrespeita a lei, recitou o ditador da lei. Morro olhou nos olhos do homem leopardo como se quisesse arrancar a alma da criatura. Aquele que desrespeita a lei, disse Morro, desviando os olhos de suas vítimas e voltando-os para nós. Parecia haver um toque de exultação em sua voz. Volta para a casa da dor, gritaram todos. Volta para a casa da dor, ó mestre. Volta para a casa da dor. Volta para a casa da dor, tagarelou o homem símio como se a ideia o agradasse. Está ouvindo? Disse Morro, voltando-se outra vez para o criminoso. Você, meu amigo. Opa! Pois o homem leopardo, quando o olhar de Morro se desviou, levantou-se e, com os olhos em chamas e as enormes presas de felino aparecendo sob os lábios arreganhados, saltou sobre seu torturador. Estou convencido de que apenas a loucura provocada por um medo incontrolável poderia ter motivado o ataque. O círculo de 6 dezenas de monstros pareceu se elevar ao nosso redor. Eu saquei o revólver. As duas figuras colidiram. Vi Morro cambalear para trás depois de receber o golpe do homem leopardo. Ouvi uma gritaria com urros furiosos em torno de nós. Todos se deslocavam com movimentos acelerados. Por um instante pensei que se tratasse de uma revolta generalizada. O rosto furioso do homem leopardo passou diante do meu, com Emling em seu encalço. Vi os olhos amarelados do suíno hiena brilharem de excitação, como se ele estivesse determinado a me atacar. O sátiro também me encarava, por cima dos ombros curvados do suíno hiena. Ouvi o disparo da pistola de Morro e vi o clarão do tiro atravessar o tumulto. Toda a multidão pareceu se virar na direção do projétil, e eu também fui atraído pelo magnetismo do movimento. Um segundo depois estava correndo, apenas mais um em uma turba furiosa que perseguia o homem leopardo. Isso é tudo que posso afirmar com alguma certeza. Vi o homem leopardo atacar Morro, e então tudo ao meu redor começou a rodar e me vi correndo. Emling seguia na frente, no encalço do fugitivo. Mais atrás, com a língua de fora, iam os homens-lobos em passadas largas e saltadas. Os suínos iam em seguida, guinchando de excitação, e então os homens-touros cobertos com tecidos brancos. Depois vinha Morro, cercado de membros do povo-bicho, sem o chapéu de palha, arrancado pelo vento com o revólver em punho e os cabelos grisalhos eriçados. O suíno hiena corria ao meu lado, com os passos sincronizados com os meus, me espiando furtivamente com os olhos felinos, com os demais ofegando e gritando ao nosso redor. O homem leopardo disparou pelos juncos, que se dobravam à sua passagem e voltavam no rosto de Emling. Os que vinham logo atrás abriam uma trilha de juncos pisoteados. A perseguição continuou por uns 500 metros e então entramos em um trecho de mata fechada, que retardava a nossa movimentação tremendamente, embora avançássemos como um pelotão. Folhas roçavam nossos rostos, cipós nos agarravam por baixo do queixo ou nos calcanhares, espinhos se enganchavam na roupa e na pele. Ele está fugindo sobre 4 patas, disse Morro ofegante, logo à minha frente. Ninguém escapa, disse o lobo-urso, rindo junto ao meu rosto com a emoção da caçada. Saímos para campo aberto outra vez, em um terreno rochoso, e vimos a presa logo adiante, correndo em alta velocidade sobre as 4 patas, rosnando para nós e olhando para trás. Os lobos uivavam de deleite. A criatura ainda estava vestida e, à distância, seu rosto ainda parecia humano, mas sua maneira de se deslocar sobre as 4 patas era felina, e o modo como seus ombros estavam abaixados era a marca inconfundível de um animal caçado. Ele saltou por cima de um arbusto de flores amarelas e desapareceu. Emling seguia firme em seu encalço. A maioria já havia perdido velocidade na perseguição e seguia com passadas mais lentas e arrastadas. Enquanto atravessávamos a clareira, vi que a expedição de caça passara de uma coluna a uma linha. O suíno hiena ainda seguia perto de mim, me observando enquanto corria, e de vez em quando contorcia o focinho em um riso rosnado. Na extremidade do trecho pedregoso,
O homem-leopardo, percebendo que estava se dirigindo ao promontório até onde me seguira na noite da minha chegada, tomou a direção de um trecho de vegetação rasteira. Mas Montgomery percebeu a movimentação e o fez seguir na direção desejada. Arfando e tropeçando nas rochas, ferido pelos espinhos, atrapalhado pelos juncos e as samambaias, ajudei a perseguir o homem-leopardo que desrespeitou a lei, com o suíno hiena correndo ao meu lado e rindo selvagemente. Eu segui em frente, com a cabeça girando a 1000 e o coração disparado dentro do peito, quase morto de cansaço, mas sem ousar abandonar a perseguição. Caso contrário, ficaria sozinho com aquele horrendo acompanhante. Segui em frente aos trancos e barrancos, apesar da fadiga imensa e do calor da tarde tropical. E, por fim, a fúria da caçada foi arrefecendo. Nós tínhamos encurralado o bruto em um canto da ilha. Com o chicote na mão, Morro nos conduzia em uma fila irregular e avançávamos lentamente, gritando uns para os outros, apertando o cerco à vítima. O homem-leopardo espreitava, silencioso e invisível, pelos arbustos que atravessei fugindo dele naquela primeira perseguição noturna. Atenção! Gritou Morro. Atenção! Repetiu quando o final da fila se posicionava na vegetação rasteira, cercando o bruto por completo. Fiquem atentos a uma fuga repentina, avisou a voz de Morro do outro lado do matagal. Eu estava na encosta sobre os arbustos. Montgomery e Morro avançavam na direção da praia mais abaixo. Pouco a pouco, avançamos por um emaranhado de galhos e folhas. A presa estava em silêncio. Volta para a casa da dor, a casa da dor, a casa da dor, gritou a voz do homem símio, uns 20 metros à direita. Quando ouvi isso, perdoei o pobre coitado por todo o medo que me provocara. Escutei gravetos se partindo e os arbustos se abrindo ao meu lado enquanto o cavalo rinoceronte se posicionava à minha direita. Então, de forma repentina, por um polígono verde na semi-penumbra das sombras das árvores, avistei a criatura que caçávamos. Detive o passo. Ele estava agachado o máximo que podia, e seus olhos verdes e luminosos se voltaram para trás para me encarar. Parecia haver uma estranha contradição dentro de mim. Eu não sabia explicar porquê, mas ao ver a criatura em seu estado animal, com a luz se refletindo nos olhos e o rosto imperfeito distorcido de terror, consegui notar outra vez seu aspecto humano. Em questão de instantes, os demais perseguidores o veriam e ele seria dominado e capturado para sofrer mais uma vez as terríveis torturas do cercado. De forma abrupta, saquei meu revólver, mirei entre seus olhos arregalados de terror e atirei. Quando fiz isso, o suíno hiena viu a criatura e se arremessou sobre ela com um grito carregado de avidez, cravando os dentes sedentos em seu pescoço. As folhagens verdes da vegetação ao meu redor balançaram e estalaram com a aproximação do restante do povo-bicho. Os rostos foram aparecendo um depois do outro. Não o mate, Prendick, gritou Morro. Não o mate. Eu vi quando ele se agachou e afastou as folhas mais baixas das grandes samambaias. No instante seguinte, ele golpeou o suíno hiena com o cabo do chicote e, com a ajuda de Montgomery, afastou os excitadíssimos carnívoros do povo-bicho, em especial Emling, do cadáver ainda quente. O homem de pelos prateados se aproximou e farejou o corpo do homem-leopardo por debaixo do meu braço. Os outros bichos, em seu ardor animalesco, me empurraram do caminho para ver mais de perto. Maldição, Prendick, disse Morro. Eu o queria vivo. Desculpe, falei com falsidade. Foi um impulso de momento. Eu estava passando mal pelo excesso de esforço e exaltação. Me virei e abri caminho por entre o povo-bicho, subindo sozinho para a encosta na parte mais alta do promontório. Ouvi quando, seguindo as instruções gritadas por Morro, os 3 homens touros cobertos de panos brancos arrastaram a vítima para a água. Não foi difícil arrumar um canto para ficar sozinho. O povo-bicho manifestou uma curiosidade bastante humana pelo cadáver,
que seguiram em grupo coeso, farejando e rosnando, enquanto os homens touros o arrastavam pela praia. Posicionado no promontório, vi os homens touros com suas silhuetas pretas contra o céu do fim de tarde, carregando o corpo para o mar, e como uma onda atingindo a minha mente, me veio a conclusão de que naquela ilha nada fazia sentido. Na praia, entre as rochas abaixo de mim, estavam o homem-símio, o suíno-hiena e vários outros membros do povo símio, próximos de Montgomery e Morro. Ainda estavam todos excitadíssimos, numa cacofonia sonora de ruidosas expressões de obediência à lei. No entanto, eu tinha certeza absoluta de que o suíno-hiena estava envolvido na morte do coelho. Dentro de mim se formou uma estranha impressão de que, a não ser pelas formas grosseiras e os contornos grotescos, eu estava diante de vidas humanas em miniatura, na proporção exata, com a exata medida de instinto, razão e destino em sua forma mais pura. O homem-leopardo sucumbira a tudo isso. Essa era a única diferença. Pobres brutos! Comecei a enxergar o aspecto mais vil da crueldade de Morro. Eu não tinha parado de pensar no sofrimento e na perturbação a que as infelizes vítimas eram submetidas depois de passar pelas mãos de Morro. Estremecia ao imaginar apenas os dias de tortura física no cercado. Mas isso não parecia a pior parte. Antes eram todos os animais, com instintos perfeitamente adaptados ao ambiente, felizes como qualquer criatura deveria ser. Agora andavam cambaleando como esboços de humanidade. Viviam com um medo sem fim, acossados por uma lei que não entendiam. Seu simulacro de vida humana começava na agonia e se estendia por uma longa provação interior. Um medo incessante de Morro. E para quê? Era a gratuidade da coisa como um todo que me inquietava. Caso Morro tivesse algum objetivo inteligível, eu poderia ter simpatizado com ele o mínimo que fosse. Não sou tão intolerante em relação à dor. Eu poderia tê-lo perdoado caso fosse motivado pelo ódio. Mas ele era absolutamente irresponsável e egoísta. Sua curiosidade, suas pesquisas malucas e sem propósito eram sua motivação. E as coisas que produzia eram soltas no mundo para viver um ano ou dois, para se frustrar e sofrer, e no fim ter uma morte dolorosa. Levavam uma vida miserável. Os velhos ódios animais os lançavam uns contra os outros, mas a lei impedia que se envolvessem em uma disputa rápida e decisiva para resolver suas animosidades naturais. Por esses dias, meu medo do povo bicho se equiparou ao medo que eu sentia de Morro. Mergulhei em um estado de humor mórbido, profundo e duradouro, alheio até ao medo, que deixou marcas definitivas na minha mente. Sou obrigado a confessar que perdi a fé na sanidade do mundo quando vi o tormento doloroso que se abatia sobre a ilha. Um destino cego, um mecanismo implacável e de longo alcance, parecia retalhar e moldar o tecido da existência. E eu, Morro em sua paixão pela pesquisa, Montgomery em sua paixão pela bebida, o povo bicho por seus instintos e suas restrições mentais. Estávamos todos sendo rasgados, esmagados de forma cruel e inevitável pela infinita complexidade daquelas engrenagens sempre em movimento. Mas essa condição não se abateu sobre mim assim de uma vez. Acho que estou me antecipando um pouco ao falar sobre isso agora. Capítulo 17, uma catástrofe.